Olá, bem-vindo ao Era Uma Vez na Europa. Você sabia que as leis de sucessão das monarquias europeias não são tão simples quanto parecem? Cada país tem as próprias regras, e a maioria segue a primogenitura absoluta, mas quais ainda aplicam a sucessão preferencial? Quantas mudanças aconteceram? No vídeo de hoje, descubra as leis de sucessão de cada monarquia e entenda como elas funcionam. Antes de começarmos, para saber mais detalhes sobre cada família real, confira os vídeos 10 coisas que você precisa saber sobre cada monarquia, clicando no card ou no link na descrição. As linhas de sucessão seguem uma ordem que prioriza a descendência direta e a proximidade com o monarca. Primeiro vem o filho mais velho do rei ou rainha, seguido pelos filhos desse primogênito em ordem de nascimento. Depois vem o segundo filho do monarca e os descendentes dele. A sucessão continua na mesma lógica. Cada ramo é esgotado antes de passar para o próximo. Existem casos interessantes, como no Reino Unido. Antes da ascensão do rei Charles III, a ordem seguia para os netos e bisnetos da rainha Elizabeth II. Mas se o monarca não tem filhos, netos ou bisnetos, o trono passa para um irmão, sobrinho ou outro parente próximo, de acordo com as regras específicas de cada país. Hoje em dia, a maioria adota a primogenitura absoluta, onde o filho mais velho, independentemente do gênero, herda a coroa. A Suécia foi o primeiro país a aplicar o modelo por meio do Ato de Sucessão de 1979, em vigor desde 1º de janeiro de 1980. Apenas descendentes legítimos do rei Carl Gustaf podem ascender ao trono. Assim, somente 11, em breve 12 pessoas são elegíveis. Para se qualificar, é necessário ser membro da Igreja da Suécia, luteranismo, e ter sido criado dentro do reino. O príncipe ou princesa também deve obter o consentimento do parlamento para se casar e nunca poderá ser soberano de um estado estrangeiro. A princesa herdeira Victoria não nasceu destinada a ser rainha. Em 1977, as mulheres só herdariam a coroa caso não possuíssem qualquer parente real do sexo masculino. O príncipe Carl Philipp, 2 anos mais novo, veio ao mundo príncipe herdeiro quando o governo já estava em processo de alteração das leis, votadas pela primeira vez em 1975 e aprovadas pelo parlamento em 7 de novembro de 1979. A norma funcionou retroativamente e a princesa passou a ser a herdeira. O rei Carl Gustaf revogou o título de Alteza Real e o lugar na Casa Real tanto dos filhos do príncipe Carl Philipp quanto dos da princesa Madeleine em 2019. A medida encerrou as discussões sobre a chance de os 3 filhos de Madeleine perderem a posição na linha de sucessão devido à educação nos Estados Unidos. Fora da Casa Real, a regra não se aplica a eles. Nos Países Baixos, entre 1890 e 2013, o país foi governado por mulheres, as rainhas Wilhelmina, Juliana e Beatrix. No entanto, o sistema ainda era de preferência masculina. A Casa Real aderiu à primogenitura absoluta em 1983. Beatrix deu à luz a 3 meninos e o atual rei, Willem Alexander, teve 3 meninas, Catarina Maia, Alexia e Ariane. A nova deliberação pode ter mudado pouco, mas garantiu que a Maia nascesse e crescesse herdeira, sem a possibilidade de perder o posto para um irmão mais novo. Outras regras limitam o número de pessoas na sucessão, que devem estar relacionadas em até 3 graus ao monarca reinante. O exemplo mais recente é o dos filhos da irmã de Beatrix, princesa Margrethe, Maurits e Bernhard, que foram removidos com a ascensão do primo Willem Alexander. A aprovação parlamentar para o casamento é necessária. O falecido príncipe Friso não buscou autorização e foi retirado, assim como as irmãs da princesa Beatrix, Irene e Cristina.
Atualmente, a linha é composta por 8 pessoas e, se não houver descendente legítimo, o governo pode escolher o sucessor aprovado por ambas as casas do parlamento. A Bélgica introduziu a primogenitura absoluta de forma retroativa em 1991, perto do fim do reinado do rei Baudouin, que faleceu sem filhos em 1993 e foi sucedido pelo irmão mais novo, Albert II. Na ausência de qualquer herdeiro legítimo de Albert, a coroa passará para descendentes legítimos do primeiro monarca, Leopold I. Se ainda assim ninguém for encontrado, o monarca poderá nomear o herdeiro com a aprovação parlamentar. Se aprovado, as casas do parlamento votariam em um novo rei ou rainha. Até 1991, as mulheres eram impedidas de reinar. A princesa Astrid, filha de Albert II, não pediu permissão para se casar com o príncipe Laurent. Com a mudança da cláusula em 1991, o governo tratou o casamento como se Astrid tivesse buscado aprovação e os direitos dela e dos 4 filhos foram assegurados. A princesa Astrid se tornou a terceira na linha de sucessão, atrás do pai e do irmão mais velho, e passou à frente do irmão mais novo, o príncipe Laurent. Agora, ela é a quinta, atrás dos 4 filhos do rei Filipe. A princesa Delphine não figura na lista porque, embora tenha sido reconhecida por Albert II, nasceu fora do matrimônio. O artigo 6 da Constituição norueguesa estipula que somente crianças nascidas de um casamento legal e na ordem direta de descendência do último monarca serão incluídas na linha de sucessão. O país, que até então impedia a ascensão feminina, determinou a primogenitura absoluta em 1990. Porém, a lei não foi aplicada retroativamente. A princesa Martha Louise, 2 anos mais velha que o príncipe herdeiro Haakon, continuou atrás do irmão. De acordo com a princesa, foi uma escolha dela, que recusou a oportunidade de se tornar rainha reinante. As irmãs mais velhas do rei Harald, princesa Astrid e a falecida princesa Ragnhild, não foram envolvidas, pois a nova Constituição só funciona para pessoas nascidas a partir de 1971, como Martha Louise. A princesa Ingrid Alexandra será a primeira rainha reinante da Noruega independente. O artigo 7 determina que, se não houver princesa ou príncipe com direito à sucessão, o rei pode propor um sucessor ao parlamento, que tem o direito de fazer a escolha se a proposta do monarca for negada. Na Dinamarca, Frederick IX governava sem saber quem seria o sucessor. O rei e a rainha Ingrid eram pais de 3 meninas, as princesas Margaret, Benedict e Anne-Marie. Acreditava-se que o tio delas, o príncipe Knut, seria o próximo rei. O processo de mudança da Constituição começou em 1947. A popularidade de Frederick IX e das filhas, e o entendimento de que o papel das mulheres dinamarquesas estava mudando, deram início ao processo de alteração. A lei exigia que a proposta fosse aprovada por 2 parlamentos sucessivos e um referendo, que ocorreu em 27 de março de 1953. O novo ato de sucessão permitiu a soberania feminina, mesmo que ainda de acordo com a preferência masculina. Naquele dia, a princesa Margaret passou a ser herdeira presuntiva. Como é de praxe, o consentimento do monarca para casamentos é essencial. A princesa Benedict pediu autorização para a união com o príncipe Richard, mas os filhos perderam o direito à sucessão por serem criados fora da Dinamarca. A rainha Anne-Marie foi obrigada a renunciar aos direitos dela e dos descendentes para que o casamento com o rei Constantino fosse aprovado. A família real briga, por cortesia, detém os títulos de príncipes e princesas da Grécia e Dinamarca. As regras permaneceram inalteradas até um referendo de 2009 aprovar a primogenitura absoluta.
2 anos depois, a princesa Isabela manteve a posição após o nascimento do irmão mais novo, Vincent. Hoje, a linha dinamarquesa começa com o príncipe herdeiro Christian e termina com a princesa Benedict. Em Luxemburgo, o artigo 3 da Constituição luxemburguesa afirma: a coroa do Grão-Ducado é hereditária na família Nassau. A primogenitura absoluta foi adotada em um decreto do Grão-Duque Henri em junho de 2011. As novas normas de sucessão se aplicam aos descendentes do Grão-Duque Henri, o que significa que a princesa Alexandra, nascida em 1991, foi adicionada à sucessão quando tinha 20 anos. O terceiro filho do Grão-Duque e da Grã-Duquesa Maria Teresa, o príncipe Louis, renunciou os direitos para se casar com Tessie Anthony em 2006. Para herdar o trono, é preciso nascer de um casamento aprovado. Os filhos do casal grão-ducal hereditário recebem o título de Sua Alteza Real, Príncipe ou Princesa de Luxemburgo, porque estão na sucessão direta. Todos os outros netos do grão-duque são príncipes e princesas de Nassau. A lei britânica nunca impediu as mulheres de reinar. Embora houvesse preferência por herdeiros do sexo masculino, se o monarca tivesse apenas filhas, a mais velha seria a herdeira, nunca a última opção atrás de primos, tios, demais parentes ou totalmente impedida de governar. O ato de sucessão à coroa de 2013 entrou em vigor para nascimentos a partir de 28 de outubro de 2011 e eliminou a preferência masculina antes do nascimento do primeiro filho dos então Duque e Duquesa de Cambridge. O príncipe George nasceu em 22 de julho de 2013. Mesmo como herdeiro, a diretriz foi aplicada já nessa geração. A filha de William e Catherine, Charlotte, nascida em 2015, não perdeu o lugar para o irmão mais novo, Louis, nascido em 2018. Durante séculos, os que se casaram com católicos romanos ou que praticavam catolicismo foram barrados da ordem de sucessão. O príncipe Michael de Kent foi removido em 1978 depois de se unir à católica romana Marie Christine e foi restaurado em 2015. Outra mudança foi a exclusão da exigência da permissão do soberano para se casar, agora restrita aos 6 primeiros. Não existe uma lista oficial da linha de sucessão, somente as pessoas mais próximas estão documentadas, mas milhares e infinitos graus de parentesco fazem parte. 2 monarquias ainda seguem a preferência masculina. Na Espanha, o rei Juan Carlos tentou ao máximo se distanciar do regime franco e trabalhou ativamente para trazer democracia ao país. Um referendo garantiu a nova Constituição em 1978, porém determinava que o reino só poderia ser herdado por um homem. Em 2006, a então princesa das Astúrias estava grávida e o sexo do bebê foi revelado com antecedência. Seria uma segunda menina. O gesto foi visto como uma forma de pressionar o parlamento a remodelar a sucessão. Deu certo. A alteração permitiu que mulheres sejam rainhas reinantes da ausência de um herdeiro do sexo masculino, sem pular para um sobrinho, irmão ou primo do rei. A princesa Leonor será a primeira rainha reinante moderna. No pequeno Principado de Mônaco, a monarquia constitucional adota a primogenitura de preferência masculina. Albert II é o filho do meio do príncipe Rainier e da princesa Grace. Por ser homem, tomou o lugar da princesa Caroline e se tornou o herdeiro aparente ao nascer. O atual herdeiro, o príncipe hereditário Jacques, nasceu poucos minutos após a irmã gêmea. A sucessão requer alguns critérios. Os pais devem ter se casado com o consentimento do príncipe soberano, crianças nascidas antes do casamento ou por adultério, a exemplo dos filhos mais velhos de Albert II, Jasmine e Alexandre, estão de fora. Por fim, qualquer herdeiro precisa ser um cidadão monegasco. Se ninguém atender aos requisitos, uma regência entrará em vigor enquanto o Conselho da Coroa
coroa de Mônaco se reúne e escolhe um príncipe entre os parentes distantes da casa Grimaldi. Outro principado, Liechtenstein, governado desde 1989 pelo príncipe Hans Adam II, é a única monarquia europeia a praticar a primogenitura agnática estrita, onde apenas homens podem herdar o trono. Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou, deixe o like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre as famílias reais da Europa. Até a próxima!